Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não sabe, meu nome é Marco Aurélio. Sou um mestre do Vale do Amanhecer, né? Já aí há alguns anos de doutrina, né? E uma dúvida que sempre chega para mim é como as ninfas da falange de Darmochinto devem se pronunciar. Darman Ochinto ou Darmo Ochinto? Darmo com O, Ochinto, ou Darman, A-N, Oshinto. Dúvida que vai existir eternamente aí nessa doutrina. E como sempre aqui eu gravo vídeos e deixo publicado para ele ser fonte de pesquisa no futuro. Sei muito bem que hoje esses vídeos são gravados e muitas vezes criticados, mas tenho certeza que daqui 20, 30, 50 anos ele servirá de consulta aí para muita coisa, né? Então eu gravo pensando no futuro, já que os líderes da doutrina de hoje em dia, de qualquer sigla que seja, não assinam documentos. Então, se não assinam documentos, essas dúvidas de hoje vão existir lá na frente por falta de um documento assinado. E essa questão da Dharma Shinto ou Dharma Shinto, ela é de muito antiga, com todos os trinos vivos, e todo mundo se questiona. E o questionamento existe por um detalhe, porque a primeira Dharma Shinto deixada por Tia Neiva, a ninfa Diná, casada com o Mestre Carlos, né? Que é o adjunta Tumarã, não, perdão, adjunto Tumarã, que ele gravou, ele tem aquele manual de observações Tumarã, que hoje é uma fonte de pesquisa, né? É o que eu estou dizendo. Por falta de documentos assinados, o adjunto Tumarã fez essas observações por escrito e hoje é uma fonte de pesquisa. Os trinos diziam que não é algo oficial da doutrina. É observações do mestre. Do mesmo jeito esses vídeos, são as minhas observações. Não é nada oficial assinado por um trino, triado presidente, etc. Bom, mas vamos aqui direto ao ponto. Dharma ou Dharmoshinto? Desde o primeiro manual lá da Diná, ela usa a expressão Dharmoshinto. Automaticamente o Tomaran também. Eles são marido e mulher, né, enquanto estavam encarnados na Terra. Hoje eles já desencarnaram. Então, automaticamente, ambos usavam a expressão Dharma Oshinto. Mas, desde sempre também, né, as chamadas oficiais de falange, o primeiro livro de lei, que era, né, o primeiro livro de lei que chamava Pode ou Não Pode, o segundo, que é conhecido como Capa Amarela, e o atual, que é conhecido como Capa Preta, né, livro de leis chaves toalhas de capa preta, usa a expressão Dharma com O. Então, qual é o certo, qual é o errado? É uma dúvida eterna. Enquanto não tem um documento assinado, não tem o que fazer. Mas para a CGTA, é fácil interpretar esse texto. E é isso que nós vamos passar nesse vídeo aqui hoje. Vamos lá, deixa eu tentar alterar a tela aqui. Aqui, consegui. Bom, em 2022, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, 22 de maio de 2025. Então, há quase 3 anos atrás, o então presidente da CGTA, junto ao Larame S. Wilson, que enquanto o Trino era vivo, ele era o vice-presidente da CGTA, né? Ele assinou esse documento. Esse documento que ele estava orientando os primeiros e as primeiras de falange, que eles poderiam fazer suas regentes, né, seus mestres regentes ou suas ninfas regentes nos templos, e que essas regentes dos primeiros ou das primeiras seriam as pessoas indicadas pelo primeiro para passar orientação aos templos quando fosse necessário. Então ele fala, as primeiras e primeiros de falange poderão credenciar regentes que serão vinculados diretamente a eles, que é o primeiro e a primeira da falange, de acordo com a necessidade de cada falange. Nas emissões será acrescentado o termo regente. Então isso aqui já é uma polêmica, mas não é o objetivo desse vídeo. Os manuais da falange missionária são orientações, então não são leis, são orientações, devendo estar rigorosamente alinhado com o livro de leis e o realinhamento. Se houver alguma interpretação divergente do manual com as leis e dos livros citados, prevalecerão o teor do livro de leis ou do realinhamento.
Esta observação deverá ser citada em todos os manuais. Então, em 2022, o presidente da CGTA determinou que os manuais de falância são orientações, não são leis, e que qualquer divergência entre o manual e o manual da falange e o livro de leis ou o realinhamento, prevalece o livro de leis ou o realinhamento, e não o manual. E ele ainda pediu que colocasse em todas as páginas do manual das primeiras esse texto. Este manual segue rigorosamente as orientações emanadas, etc, etc, etc. Havendo divergência, prevalecerão o livro de leis e o realinhamento. Então, dentro da CGTA, está dizendo que qualquer divergência do manual prevalece o livro de leis ou o realinhamento. Então, para a CGTA está fácil resolver. Vamos ver aqui se eu vou conseguir, porque eu cheguei de serviço agora, gente. Eu não preparei o vídeo, estou gravando, agora eu tenho que viajar para os rituais em o aeroporto é Belém, a gente vai até Castanhal. Então agora eu estou viajando para os rituais de Castanhal, estou fazendo o vídeo aqui meio improvisado, né? Então eu não preparei as telas certas aqui, mas vamos tentar mudar a tela aqui. Então, o livro de lei capa preta, que é o último, né, da nossa doutrina. Deixa eu tentar arrumar aqui. Bom, vamos tentar assim. Então, o livro de lei capa preta, né, que é o último da doutrina. Se pegar o capa amarela, eu já vi esse manual, esse livro de leis várias vezes. Nos mesmos lugares, eles traz as mesmas expressões praticamente. Aí, como capa preta é o último, aqui no vídeo eu vou mostrar só o capa preta. Mas então, índice, livro de capa preta, tal. Vamos passando aqui página por página, que eu não anotei as páginas. Como eu falei, estou chegando de serviço agora e já tem que arrumar a mala para viajar. Abertura de corrente mestra, mesa evangélica, com certeza não fala de dar mochinho na mesa evangélica, tronos não fala, cura não é obrigatório ser dar mochinto, junção também não, indução não, oráculo tem dar mochinto obrigatoriamente, olha aqui, ó, duas ninfas dar mochinto. Se for seguindo todo o trabalho de oráculo, toda vez que mencionar a ninfa dar mochinto, ele vai trazer a expressão darmo. Sudário não é obrigatório ter darmochinto, defumação também não. Cruz do caminho. Cruz do caminho tem darmochinto? Acho que não, né? Não me recordo, não. Não é obrigatório. Pode ter ali, né, nos pares, né? Mas na formação do trabalho, creio eu que não. Vamos ver aqui. Magos, Itiama, Yurici. Adjuntos, Yurici de novo, radar. Manjá. Provavelmente não. Então vamos para o próximo. Hunt. Não necessariamente tem que ter uma ninfa Darmoshinta obrigatoriamente. Leito magnético, sim. Olha aqui, ó. Duas Darmoshinta deverão conduzir as ninfas convocadas pelo primeiro cavaleiro da Lanciente Central. Então, Darmo também está com O. Aqui também, né? As ninfas Darmoshinto, responsável por conduzir. Yurici Darmoshinto de novo, né? Então, aqui no trabalho de leito magnético, também traz Darmo com O. Benção do Pai Seta Branca, não recordo, muitos anos que não existem os templos, né? Então não recordo, mas eu acho que também não é obrigatório dar Moshinto. Então vou passar mais rápido. Cassandra também não, Angical também não, Sessão Branca também não, Leito Retiro também não, Turigano. Turigano tem nas emissões da Falange, né? Vamos ver se aqui lista as emissões da Falange. Duas Samaritanas, Madalena de Assanã, Yurici. Podia ter anotado as páginas antes de começar a gravar o vídeo, né? Mas vamos seguindo improvisando aqui. Bom, vou passar, mas com certeza se falar vai estar escrito Darmo com O também.
Imunização. Imunização não é obrigatório ter uma darmochinha. Pode ter, como pode não ter. Estrela candente, da mesma forma. Unificação, salvo engano, tem aqui, ó. Mestre Darmochinto. Né? Então, na unificação também está escrito Darmo com O. Quadrante, né? Manutenção da unificação, que é o quadrante. Deixa eu ver se aqui fala. Não, só fala. Não lista as falanges, só fala representante das demais falanges, né? Então, pró-sublimação também. Sublimação. Sublimação obrigatoriamente a Darmochinto, não recordo também. Bom, vamos passando. Abatar não, abatar, prisioneiros, julgamento. O que eu pulei aqui? Aramê, libertação especial, virtude corrente mestra, lei de trabalho de prisioneiro, cura. Então, todas as partes aqui do livro de lei, se eu não me engano, são 16 menções ao todo, tem que confirmar. Mas são 16 menções que falam Dharma com O. E na CGTA, como existe aquele documento que fala, que segue o livro de lei, qualquer divergência do manual. Então, no manual da DINAC, que é, na gravação desse vídeo é o que é usado até hoje, qualquer divergência do manual prevalece o livro de lei. Então, é Dharma. E fora isso, mestre, a gente também, antes de gravar esse vídeo aqui, tivemos uma pequena precauçãozinha de mandar uma mensagem para a Junta Dejan Mestre Frois perguntando essa expressão no WhatsApp. E ele respondeu para a gente, deixa eu ver se eu consigo alterar a tela aqui. Olha aí, perguntamos para ele, né? O senhor poderia me falar qual a expressão correta, Dharma ou Dharma? E ele escreveu, a escrita correta é Dharmo. Dharma refere-se à iniciação. Então, esse é o entendimento, basicamente, que todos os antigos de doutrina dizem. Eu não estudei teologia, né? Mas quem estudou teologia fala que se estudar a etimologia de formação de palavras vai entender que Dharma está no sentido de estrada e Dharmo está no sentido de caminho, né? Quem é caminho a percorrer, seria nesse sentido. Então, lá no castelo de iniciação, tem uma faixa que fica escrito Dharma Oshinto, que a iniciação é Dharma, isso não tem nem dúvida. A iniciação Dharma Oshinto, embaixo está escrito a caminho de Deus. Então a palavra Dharma está no sentido de caminho, direção. Estou indo até lá. E Dharmo seria quem os mais antigos de doutrina dizem, né? Que Dharmo seria quem conduz. Então Dharma é a caminho e Dharmo, a falange, é quem conduz. Por isso que no castelo de iniciação tem a Dharma. Enfim, então o que eu queria expressar nesse vídeo é isso, né? Essa eterna polêmica aí, que quem sabe daqui 10, 20, 30 anos alguém vai assistir esse vídeo e entender um pouco melhor da realidade atual. Porque isso se perde com o tempo. Uma pessoa aprende com outra, que aprende com outra, que aprende com outra, passa um pouquinho, se perdeu isso aí. Ok? Então, para hoje é esse vídeo. Até mais. Uma boa sorte aí a todos.